Boa tarde, amados, queridos, poderosos estudantes da Palavra de Deus, cercados de graça e de misericórdia no nosso Pai, cheios do entendimento daquele que nos chamou para sua glória e virtude. Hoje nós vamos continuar no nosso tratado a respeito de teologia. E hoje, a parte 4, vamos falar sobre os nomes de Deus. O nome, né, é aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa é conhecida. O nome fala da identidade da pessoa. Logo, os nomes de Deus devem falar sobre a identidade de Deus. Para o judeu, para o hebreu, o nome era uma revelação, tanto que vários nomes, né, na Bíblia têm seus significados. Por exemplo, Raquel, mulher de Jacó, quando morreu, chamou o filho que ela teve de Benoni, filho da minha dor. Mas Jacó chamou de Benjamim, filho da minha mão direita, o filho da destra. Quer dizer, aí no caso o nome tem tudo a ver com quem a pessoa é. Por exemplo, a gente teve 3 filhos, cada um tem um nome especial e cremos que veio do Senhor. O Tiago, Lucas, a Lídia, que era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, literalmente o que a minha filha faz hoje. Então, o nome, na Bíblia, nas Escrituras, tem vários nomes para Deus. Essa multiplicidade de nomes ajuda a revelar um pouco dos atributos de Deus. O primeiro nome na Bíblia que aparece, que Deus é chamado, é de Elohim, que é plural. Literalmente a palavra que a Bíblia fala Deus, na verdade no hebraico é um plural, seria deuses. Tanto é que muitos estudiosos entendem que Elohim já tem um certo sentido da trindade aí. E o singular de Elohim é Elohá, ou Eloá, e é a mesma palavra que Jesus falou na cruz, Em Mateus 27:46 diz que Jesus exclamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O termo Eli, Eli, ali que Jesus falou, é o mesmo termo singular para Elohim. Então, é muito interessante o fato de Jesus ter chamado o pai de Eli, Eli, o Eloá, Eloá, que significa Deus no sentido singular. Ele sendo Deus, pensa nisso. Então, a palavra Elohim, que é a primeira usada nas Escrituras, no princípio criou, Bereshit bara Elohim at hashamayim. Quer dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. É usado o termo Elohim. E esse Elohim, ele aparece no Velho Testamento 2.500 vezes. E a raiz provável do termo é Deus forte e poderoso. E como a palavra Deus no português se refere a Deus, o Deus verdadeiro, quando se escreve com letra maiúscula, quando você escreve com minúscula, você está falando de ídolos, deuses. O Deus deles, quer dizer, o Deus deles, dos ímpios, em minúsculo, não é o Deus verdadeiro, O Deus verdadeiro você tem que escrever sempre com letra maiúscula, regra da nossa língua. Como Cristo, você deve sempre escrever com letra maiúscula, ok? Não se esqueça disso. Bom, o emprego da forma plural Elohim, com um outro artigo no singular, precisa de uma explicação.
E pode indicar, o que pode indicar? Quando aparece um outro artigo junto do termo, pode indicar de novo a questão da trindade, né? Então, em Gênesis dá para se entender que tanto ele está transmitindo a ideia da unidade de Deus como a pluralidade de pessoas. Então é mais provável que Elohim venha do termo Elohá, que é no singular, né, como uma evolução singular das escrituras hebraicas e apresente a pluralidade das pessoas da Trindade, apesar do que o judeu rejeitava totalmente essa ideia, porque quando Jesus disse que ele era um com o Pai, o que eles quiseram fazer? Eles quiseram apedrejá-lo, porque ele se fazia Deus junto com o Pai, né? Então, e outros termos que aparecem na Bíblia junto com Elohim, o primeiro deles, El, que está na decomposição da própria palavra Elohim, El-Ohim, né? Elohim. El significa Deus, Deus poderoso, significa força. Vamos ver aqui Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. El é o termo usado aí. El refere-se a Deus, o Deus verdadeiro, Deus de Israel. E, frequentemente, o El, ele aparece conjugado com outro termo hebraico. Por exemplo, El Elyon, ou El Shaddai. El Shaddai é Deus Todo-Poderoso. El Elyon, me falha a memória agora. El Elyon é o Deus Altíssimo. Né? Em Deuteronômio 32, versículo 8, diz: quando o Altíssimo, quando El Elyon, né, distribui as nações. Ou quando Melquisedeque, em Gênesis 14, 18 a 20, trouxe pão e vinho para Abraão e abençoou Abraão, ele abençoou Abraão pelo El Elyon, ou Deus Altíssimo, que até então Abraão nunca tinha ouvido falar. Demais, né? Outra conjugação que aparece, El, na Bíblia, no Velho Testamento em hebraico, El Olam, que significa o Deus eterno. Tem uma ideia de eternidade, não apenas que Deus é eterno no sentido da duração, mas também no sentido de todo o seu caráter, da sua justiça, fidelidade, tudo isso, misericórdia, nele são eternos. Então, El Olam, Deus eterno. Outro termo muito comum, que eu já até citei antes, é El Shaddai, ou Deus Todo-Poderoso, né? El Shaddai é encontrado 7 vezes, né? E a palavra Shaddai significa poderoso e é mencionado 41 vezes, 31 vezes somente no livro de Jó. É incrível, né? Shaddai. Outro nome, então, primeiro esse nome é Elohim, Eloá e El, todos os seus compostos, né? O segundo nome que a gente vai ver, depois de Elohim, seria Adonai. Adon significa senhor, mestre, dono, governante. Então, Adonai é quase o mesmo sentido
da palavra Kyrios no Novo Testamento grego. Kyrios, que significa dono, senhor. Né? O crente, ao chamar Jesus de Senhor, está reconhecendo que Ele é dono, que Ele é mestre, que Ele é Senhor, mas também que Ele é Deus. Porque o Adonai é usado para se referir a Deus. O terceiro nome, então vimos Elohim, agora Adonai, agora Jeová. Jeová não é exatamente assim que aparece escrito no hebraico, né? O nome pessoal de Deus em sua relação como Redentor. Jeová é o nome para o Senhor Deus que ocorre mais frequência no Velho Testamento. Mais de 5.000 vezes, 5.321 vezes alguém contou. Então, a forma hebraica verdadeira da palavra Jeová é YHWH, ou seja, só consoantes. Então, a gente não se sabe como os hebreus pronunciavam o nome. Tanto é que o Salmo diz, se eu me esquecera do nome, parece que esqueceu-se do nome, da pronúncia, e a transliteração do Jeová também muitos chamam de Yahvé, ou Javé, ou Yahweh, né? E ocorre esse chamado, esse nome, a maioria ocorre nos Salmos. Então tem aquela divisão dos teólogos javistas e dos teólogos jeovistas, né? Isso é teologia um pouco mais alta, que nós não vamos chegar lá. Outro nome para Deus usado aqui, em próprio Deuteronômio, ele é a rocha. É Jeová, é composto Jeová Hatsur. E só em Deuteronômio ele aparece 5 vezes. Fala da imutabilidade, né, de Deus, que Ele é a rocha eterna. Jeová Hatsur, o Senhor, rocha eterna. O Senhor é minha rocha. Davi ora, né, no Salmo 18, eu te amo, ó Senhor, rocha minha. Outro nome, os nomes compostos, derivados de Jeová. Então nós vimos Elion 1, Adonai 2, Jeová 3, a Hatsu, a rocha, e agora os nomes compostos, os nomes da aliança de Jeová, os que expressam uma relação pessoal. Vamos ler Êxodo 19, 3 a 6. Êxodo, vamos lá, 19, 3. 19, 3 até 6. O que acontece nessa passagem? Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar em todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, no encontro de Deus com Moisés, ele se deixou revelar, né, como vários termos unidos, compostos do nome Jeová. O primeiro seria o próprio Criador de tudo, aparece Jeová Elohim. O segundo seria o Deus falou a Abraão: nesse monte se proverá, e Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. É Jeová Jiré. Agora, Jeová Jiré tem a ver com a provisão de Deus para satisfazer sua própria justiça.
Então, quando Abraão disse, o Senhor proverá para si o cordeiro. Então, o Senhor satisfaz a sua justiça, Ele provê para si. Isso não significa que Ele não é nosso provedor, Ele é nosso provedor também. Mas Jeová Jiré, sempre que você pensar ou citar, você vai pensar ou citar como Deus provê para si mesmo um sacrifício, um cordeiro. Né? Outro nome composto seria Jeová Rafá. Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. É a promessa de Deus a Israel: se você andar nos meus caminhos, então eu tirarei as enfermidades no meio de vocês. Por quê? Porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou Jeová Rafá. Eu te dou como exercício pesquisar onde Deus falou isso para o povo de Israel. Outro termo, outro nome composto é Jeová Nissi, que significa o Senhor é minha bandeira. Lá em Êxodo 17, versículo 15, Josué está lutando contra Amaleque, né? E o Senhor disse a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Então disse o Senhor a Moisés, né? E Moisés disse que o Senhor, versículo 15, Moisés edificou um altar, o qual chamou Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Ou seja, o Senhor é aquele que levanta o estandarte dele sobre mim. Ou seja, o Senhor é aquele que me guarda. Em Cantares seria o Senhor, seu estandarte sobre mim é o amor. O outro nome composto é Jeová Shalom. Jeová Shalom é o Senhor é paz. Vamos ver aqui Juízes, capítulo 6, versículo 24. Gideão edificou um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. Jeová Shalom. Shalom significa mais que libertação de conflito, mas Shalom fala de prosperidade, saúde, bem-estar e fé em face da aflição. Então, o Senhor, quando você pensar Jeová Shalom ou Shalom, quando se cumprimenta com o termo Shalom, você não é uma simples, olha, paz para você, é algo muito mais que você está desejando para o outro. Outro nome composto é Jeová Ra ou Jeová Roi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Interessante que o Salmo 23, se você quiser ver uma boa mensagem sobre o Salmo 23, o Hernandes Dias Lopes, no seu YouTube, recentemente ele pregou sobre o Salmo 23. No Salmo 23 aparecem todos os nomes compostos de Jeová, né? Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Roi, que é o Senhor é o meu pastor. Salmo 23. Outro termo e também Jeová Tzedeknu, que é o Senhor minha justiça, sétimo nome composto. Jeová Tzedeknu é o Senhor justiça nossa, aparece várias vezes aí na palavra de Deus. Outro termo, o oitavo, também muito comum, né? Jeová Sebaote. Jeová Sebaote. Quem é esse Rei da Glória? Diz o Salmo 24:10. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Senhor dos Exércitos é Jeová Sebaote. Então, por exemplo, aconteceu com Eliseu, que o exército da Síria cercou para prendê-lo, e ele falou para o seu servo: maior é aquele que está conosco. Olha, aí Deus abriu os olhos do servo e ele viu um exército ao redor. E ali se materializava diante dos olhos daquele servo e Eliseu,
o Senhor dos Exércitos levantando a sua bandeira sobre Eliseu para protegê-lo. E o último dos nomes compostos, o nono, é Jeová Shammah. Jeová Shammah é o Senhor está ali. Quando Ezequiel termina sua profecia e diz, desde agora se dirá, o Senhor está ali. Né? O Senhor, Jeová Shammah, significa que ele está presente, que ele é meu auxílio, que eu não vou temer nada, que ele reina. Eu acho que Isaías 40, Isaías usa o termo, Isaías 40, 25, a quem, pois, me farei semelhante, diz o santo. Aí ele manda levantar os olhos, ele fala do exército das estrelas, né? Ele é forte. Então, porque se diz que o meu caminho está encoberto ao Senhor, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador. Então, tem vários nomes compostos aí, né? É o Senhor, o Criador, Elohim, né? Não se cansa, não se fatiga. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Né? Por quê? Porque Ele está ali, né? Ele está presente. Ele está presente para nos guardar e nos livrar. Aleluia. Essa hora boa, né? Para orar aquela oração, esconde-me à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades. E os nomes de Deus no Novo Testamento, né? No grego, o principal nome que é usado é Theos. Theos se escreve T-H-E-O-S, né? Transliterando para o português. Transliterar é pegar uma palavra grega e escrevê-la do modo como a gente lê. Né? Então, Theos se escreve desse modo que eu falei. O Theos pode significar Deus ou deuses, né? Mas é o termo mais comum para Deus no Novo Testamento. Outra palavra usada muito no Novo Testamento é Kyrios. Kyrios se escreve K-U-R-I-O-S, uma transliteração da palavra grega Kyrios. Kyrios, Theos Pater. Kyrios é como Adonai do Velho Testamento, né? Significa Senhor, significa dono. E Pater, a terceira palavra, é o Pai, né? E cujo termo aramaico é Abba, né? Que eu gosto muito de falar. Abba, Pai. Deus enviou em nós o Espírito pelo qual clamamos Abba, Pai. Quase seria como um nome composto, né? Abba, Pai, né? Papai é o pai do pai, pai dos pais, né? O pai, nosso paizão, nosso paizinho. Então, Abba tem esse sentido que até hoje nas línguas ali, tanto na língua que os judeus falam lá na Palestina, como os palestinos usam, que Abba vem do aramaico. O aramaico é uma língua que tem uma mistura de hebraico com a língua daquele povo que se falava lá na antiguidade. Tem alguns termos no Novo Testamento em aramaico, como já viu quando a gente estudou a doutrina das Escrituras. Então, Abba é aramaico e Pater é grego, né, que significa pai, de onde advém os termos tipo paternidade, paternalismo, né? Então, esses são os nomes de Deus no Velho e no Novo Testamento. Então, eu sugiro que você, tendo ouvido essa aula agora, você anote esses nomes. Volte atrás, o vídeo não vai ser muito longo, em torno de 25 a 27 minutos. Você pode voltar, anotar cada nome, se você quiser fazer pesquisa, olhar nas concordâncias do hebraico, se tiver dúvida, né, manda para mim. Olha,
E olha no YouTube, no meu canal, se você não inscreveu lá, por favor, inscreve, senão o YouTube vai me cortar a cabeça, vai me cancelar lá. Então, precisamos ter o máximo de pessoas inscritas. E lá no YouTube, conforme a minha maravilhosa secretária me aconselhou, eu fiz, tem uma playlist específica dos nossos estudos, ok? Então você bate lá na playlist da Doutrinas Bíblicas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.